Olá, amados. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Crescendo em Graça e Conhecimento para mais uma porção de fé da Palavra de Deus. Nós queremos neste momento falar a respeito, aleluia, de Jesus que opera milagres através de nós. Livro de Atos 9, dos versículos 36 ao versículo 42, nós encontramos uma história linda a respeito de uma mulher. Seu nome, Dorcas. Nos versículos 36 e 37 do capítulo 9 de Atos está escrito: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido diz Dorcas. Estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Aleluia. Amados, aqui conta a história de uma senhora, de uma mulher, que morava numa cidade portuária, à beira do mar, por nome Jope. E a palavra de Deus nos diz que esta mulher, por nome Tabita, que também era chamada Dorcas, Tabita em aramaico e Dorcas em grego, que significava gazela. A Bíblia diz que ela era uma mulher cheia de boas obras. Ou seja, não era alguém que cantava, não era alguém que pregava, não era alguém que tinha cargo na igreja, mas também não era alguém passiva na obra. Ela tinha atitude. Normalmente, quem não faz nada, amado, sempre reclama. Mas Tabita, ela não sabia fazer muita coisa. Ela só sabia fazer algo. Ela só tinha uma agulha na mão. E a Bíblia diz que ela costurava. Ela costurava. Por quê? Porque na cidade portuária de Jope, muitas mulheres e crianças ficaram viúvas porque os seus esposos saíam ao mar para pescar e as embarcações se perdiam. Tinha muita viúva, muita gente carente na cidade. E Tabita se condoeu com isso e tomou uma atitude. Porque o evangelho não é só de palavras, o evangelho é de atitudes. O evangelho é prática. O evangelho é você mostrar que se importa. E esse é o maior ensinamento que Jesus deixou para nós. É que ele se importava com as pessoas. E o que Jesus quer é que a gente se importe. E Tabita se importava. Mas a palavra de Deus nos diz que aconteceu, versículo de número 37. Porque todos nós estamos sujeitos a acontecimentos. Todos nós estamos sujeitos a situações. Quem diria que uma pandemia nos colocaria todos sujeitos a uma mesma enfermidade? Quem diria que o plano de saúde não cobriria ou não resolveria o problema? Quem diria que o dinheiro do mundo inteiro não traria a cura para algo tão pequeno que é um vírus? Mas aconteceu. E então aconteceu, diz a palavra de Deus, naqueles dias, tempo determinado, porque Deus tem tempo determinado para tudo, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Nós aqui muitas vezes não nos preparamos para esses determinados tempos. E a Bíblia diz que é enfermando. Mas ela era alguém tão boa e ficou doente. Porque tem gente que acha, amados, que porque a gente está fazendo tudo certinho, nada de errado vai acontecer. Não, nós estamos na terra, nós estamos no mundo e nós estamos sujeitos às mesmas enfermidades. Tem tanta gente criticando porque um crente morreu de Covid. Ei, eu e vocês somos carne. Nosso corpo vai perecer. A diferença é que quem serve a Deus de verdade só perece o corpo, a alma está na eternidade com Cristo. E isso é vitória. Para honra e glória do nome do Senhor. Se você vencer a enfermidade, se o teu parente vencer a enfermidade, nós iremos comemorar aqui na terra. Mas se perdermos, aleluia, alguém para qualquer uma dessas enfermidades, para qualquer uma dessas pragas da nossa geração, a terra pode até perder, mas os céus estão ganhando. Porque nós sabemos para onde estamos indo. Naqueles dias enfermou ela. Adoeceu, teve problemas de saúde. Quem não tem problemas de saúde? E este vírus veio para mostrar que não interessa a idade, qualquer um de nós estamos sujeitos. A Bíblia diz que a enfermidade se agravou e ela morreu. Não é porque nós servimos a Deus que as coisas não vão fugir ao nosso controle. Não é porque nós servimos a Deus que vai chegar um momento que a esperança vai se acabar. Ei, Deus sabe o que eu não sei. Deus conhece o hoje, mas Deus conhece o amanhã também. E o que eu acho interessante, amados, é que ela morreu. Ela não podia interceder por ela. Ela não podia procurar alguém para pedir ajuda.
Ela havia morrido, mas ela havia deixado um legado de pessoas a qual ela tinha praticado boas obras. Ela havia feito roupas de graça. E a palavra de Deus nos diz que pegaram o corpo dela e depositaram num quarto, aleluia. Para ela não tinha mais nenhuma esperança, mas para quem ficou, eles ainda acreditavam em milagres. Eles ainda acreditavam que alguma coisa podia acontecer, então eles não prepararam o velório. Eles fizeram foi guardar o corpo e foram procurar alguém. A Bíblia diz nos versículos em diante, amados, que Lida era perto de Jope. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que mandaram buscar a Pedro. O apóstolo Pedro estava lá. E eles mandaram buscar a Pedro, amado. Por quê? Porque eles acreditavam, aleluia, que Deus podia fazer alguma coisa. E a palavra de Deus nos diz que mandaram buscar a Pedro. E Pedro foi ao encontro deles. Amados, Pedro recebeu a notícia de que a mulher estava morta e que era para ele ir lá. Já pensou se você recebe uma notícia de que alguém está morto para você ir lá fazer alguma coisa? O que eu acho interessante é que Pedro foi. Aquele Pedro que antes havia negado Jesus, que eu conhecia. Aquele Pedro que tinha medo, aleluia, de algumas coisas. Aquele Pedro impulsivo, agora é outro Pedro, porque havia o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E a palavra de Deus nos diz, amado, que ele se levantou e foi. E quando ele entrou, aleluia, todas as testemunhas começaram a colocar, aleluia, diante de Pedro as atitudes de Dorcas. O que Dorcas havia feito, o que Dorcas havia praticado. Por isso que é bom a gente deixar marcas boas. Porque a gente pode até ir, mas a nossa história vai ser contada. O nosso testemunho vai ser dado. Não é nós que vamos falar de nós mesmos. Alguém vai falar quem nós somos. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que ele fez todo mundo sair. Eu me recordo que Jesus também, na casa de Jairo, fez a mesma coisa. Sabe por que Jesus faz isso? É porque tem muita gente que não está preparado para ver Deus fazer milagre. Tem muito incrédulo de plantão ao nosso redor que não está preparado para ouvir o que nós temos para dizer, aleluia, para ouvir-nos profetizar, para ouvir-nos, aleluia, falar dos milagres de Deus ou realizarmos os milagres na sua presença. Tem gente que só presta para ouvir o milagre. Não está pronto para viver milagre. E a palavra de Deus diz que ele colocou todos para sair. Poderia muito bem, agora eu vou ressuscitar, manda chamar todo mundo para ver que eu tenho poder, porque tem gente que gosta de aparecer. Não aprendeu com Jesus. Pedro aprendeu com Jesus. Mandou todo mundo sair. Seria uma ótima hora para Pedro dizer, olha, sou eu. Eu agora estou na unção, eu agora sou o homem de poder, eu vou orar e vai já ressuscitar essa mulher. Não, Pedro mandou todo mundo sair, aleluia. E a palavra de Deus nos diz, amado, que ele se pôs de joelhos. Porque Pedro sabia que não era ele, era Jesus. Pedro sabia que o poder não era dele, vinha dos céus. Pedro sabia, aleluia, que não era, aleluia, a capacidade não estava nele, era a capacidade de Deus sobre a sua vida. Entenda uma coisa, nunca vai ser eu e nem você, sempre vai ser ele. Nunca vai ser pela minha e pela tua capacidade, sempre vai ser pela capacidade dele. Nunca vai ser pelos meus próprios méritos ou pelos seus, sempre vai ser pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E ele se pôs de joelho a orar. Ele foi buscar a misericórdia do Senhor. Depois que ele foi buscar a misericórdia do Senhor, foi que ele se voltou para o corpo. A Bíblia diz que ele se volta para o corpo, aleluia. Primeiro ele foi para Deus, depois ele foi para o problema. Tem muita gente indo primeiro para o problema para depois ir para Deus. Ei, primeiro vai para Deus. Te inclina diante de Deus, depois tu te inclina diante do problema. Porque quando você for na unção de Deus, te inclinar diante do problema, aí o problema vai ser aliviado. Aí vai ser solucionado o problema. Nós aqui fazemos o caminho inverso. Nós primeiro vamos ao problema para depois ir para Deus. Aí a gente já vai com a nossa fé destruída diante de Deus. Mas quando nós vamos primeiro para Deus e depois vamos ao problema, aí nós vemos milagres acontecer. Aí nós vemos Deus renovar a nossa fé. Aí nós vemos o poder de Deus se aperfeiçoar no meio das nossas fraquezas. Aí a glória de Deus se manifesta através da nossa vida.
Quando ele se vira para o problema, ele diz: Tabita, levanta-te. Ele foi enfático, amados. Ele já havia orado. Depois que a gente tem orado, amado, é só chegar com a palavra profética. Não é verdade? Foi assim que aconteceu com meu pai. Eu orei, aleluia. E quando eu cheguei no hospital, eu só fiz profetizar, aleluia, no ouvido do meu pai. Para que Deus ressuscitasse ele daquele estado de coma em que não tinha mais saída. Assiste o testemunho. Compartilhe com mais alguém. Deus ainda faz milagres. E meu pai está vivo para contar milagre. Para honra e glória do nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ele foi enfático. Levanta-te. E no mesmo instante a mulher se levantou. Se assentou. Ela poderia ter só aberto os olhos. Não, ela se assentou. E foi recebida. Diante de todos os que estavam na expectativa lá fora. Ei, Deus quer fazer milagres. Deus quer operar milagres. Deus ainda quer realizar milagres. Este problema que você está enfrentando não é para outro motivo, é para Deus fazer milagres. Então deixa Deus fazer milagre na tua vida. Deixa Ele glorificar o teu nome através da tua vida. Confia nele, acredita nele. O nosso Deus ainda é Deus de milagre. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.